Olha, eu nunca pensei que chegaria o dia em que eu ia precisar ameaçar minha própria filha com a polícia. Nunca. Mas a vida tem dessas ironias cruéis que a gente só entende quando tá passando pela situação. Eu tô aqui, com 60 anos nas costas, e ainda me pergunto onde foi que eu errei na criação da Melissa. Será que fui muito permissivo? Será que dei tudo muito fácil pra ela? Não sei, cara. Só sei que quando minha Helena faleceu, há 2 anos, alguma coisa se rompeu dentro da minha filha. Alguma coisa que eu não consigo nomear, mas que transformou ela numa pessoa que eu não reconheço mais. Deixa eu te contar desde o começo para você entender a dimensão da desgraça que virou minha vida. Helena, minha esposa, era uma mulher extraordinária. Ela trabalhava como designer de joias, sabe? Tinha um talento absurdo para as coisas. Cada peça que ela criava era única, tinha alma. E não era só o trabalho profissional. Não. Helena colecionava joias também. Tinha umas peças raríssimas que ela herdou da mãe dela, da avó, umas coisas que vinham passando de geração em geração há mais de 100 anos. Tinha uma coleção de documentos antigos também, certidões, cartas, fotos, uns pergaminhos que contavam a história da família dela toda. Aquilo ali era o tesouro dela, entende? Não pelo valor financeiro, embora algumas peças valessem uma fortuna mesmo, mas pelo valor sentimental, pelo significado. Quando Helena morreu de um câncer fulminante que descobrimos tarde demais, eu entrei num processo de luto pesado. Pesado mesmo. Ficava dias sem conseguir sair da cama, sem comer direito, sem vontade de nada. A Melissa, minha filha, que na época estava com 35 anos, veio morar comigo por uns meses para me ajudar. Ou pelo menos era isso que ela dizia que estava fazendo. No começo até ajudou mesmo, fazia comida, limpava a casa, me obrigava a tomar banho e tal. Mas, com o tempo eu fui percebendo umas atitudes estranhas. Ela começou a mexer nas coisas da Helena. Abria gavetas, revirava armários. Ficava horas no quarto que era da mãe dela, que eu mantive intocado depois que ela morreu. Eu até entendi no começo, achei que era o jeito dela de processar o luto, de sentir a presença da mãe através das coisas, dos objetos que a Helena tocava, usava. Mas não era isso não. Não era nada disso. Um dia, uns 6 meses depois que Helena tinha partido, eu fui procurar uma coisa no escritório e notei que estava faltando coisa. O cofre pequeno onde a Helena guardava as joias mais valiosas estava vazio. Vazio. Cara, meu coração quase parou. Aquelas peças eram insubstituíveis. Tinham um valor histórico imenso. Fui correndo perguntar para Melissa se ela tinha visto alguma coisa, se tinha mexido ali, e ela me olhou com uma cara que eu nunca vou esquecer. Uma cara de desafio, sabe? De quem não tá nem aí. Pai, aquelas joias eram da mamãe. Agora são minhas. Eu sou filha única. Não. Tenho irmão para dividir. Então é tudo meu por direito. Foi isso que ela disse. Assim. Seco. Frio. Sem nenhum remorso. Eu fiquei paralisado. Não consegui nem responder. Na hora. Porque, olha, tecnicamente ela não estava errada não. Ela era filha única. Mesmo. E legalmente teria direito a herdar as coisas da mãe. Mas, porra, a Helena ainda estava quentinha no túmulo, por assim dizer, e a menina já estava se apropriando das coisas dela sem nem conversar comigo, sem nem me avisar. Pior ainda, ela sabia o quanto aquelas joias significavam para mim também. Não era só lembrança da Helena não. Algumas daquelas peças a Helena tinha me dado eram presentes que eu dei para ela em aniversários, no nosso casamento, no nascimento da Melissa. Tentei conversar com ela, expliquei que eu queria guardar aquelas coisas, que elas tinham um valor sentimental enorme para mim, que eu precisava delas para me sentir perto da Helena ainda. Ela não quis saber. Disse que eu estava sendo egoísta, que ela também tinha direito de ter as lembranças da mãe, que eu já tinha tido a Helena por 40 anos e que agora era a vez dela de ter alguma coisa.
Como se fosse uma competição, entende? Como se amor fosse uma coisa que se divide e se mede. Assim. Mas o pior ainda estava por vir. Porque aí eu descobri que não eram só as joias não. Melissa tinha pegado também todos os documentos importantes que a Helena guardava. Escrituras de uns terrenos que a família dela tinha no interior, uns títulos de propriedade antigos, umas apólices de seguro que a Helena tinha deixado, e, o mais grave de tudo, ela pegou o testamento que a Helena tinha feito. Isso mesmo. O testamento. A Helena tinha feito um testamento uns 3 anos antes de morrer, quando a gente ainda não sabia que ela estava doente. Naquele testamento, ela deixava claro que queria que certas peças da coleção de joias dela ficassem comigo até eu morrer, e só depois passassem para Melissa. Tinha umas joias específicas que eram para serem doadas para um museu que fazia um trabalho de preservação histórica. Tinha umas instruções detalhadas sobre como ela queria que as coisas fossem distribuídas, com muito cuidado e carinho. Mas a Melissa simplesmente ignorou tudo isso, pegou os documentos e sumiu com eles. Eu só descobri que ela tinha levado o testamento quando fui procurar no advogado, que tinha cuidado do inventário. O cara me disse que precisava do documento original para dar continuidade no processo, e foi aí que eu percebi que não tinha. Mas procurei em todo lugar, revirei a casa inteira, nada. Aí eu liguei para Melissa e perguntei se ela tinha visto. Ela titubeou na hora de responder. Eu percebi. Não sei. Não, pai. Deve estar aí em algum lugar. Mas eu sabia que ela estava mentindo. Uma mãe conhece o filho, né? Pois é, um pai também conhece. Insisti, disse que precisava urgente daqueles papéis. E ela continuou negando, dizendo que não sabia de nada. Até que um dia, umas 2 semanas depois, ela escorregou numa conversa. A gente estava discutindo sobre umas contas que tinham chegado aqui em casa, umas coisas da Helena que ainda estavam no nome dela, e a Melissa soltou. Mas pai, de acordo com o testamento que a mamãe deixou. E aí? Ela se calou. Percebeu que tinha se entregado. Eu olhei firme para ela e perguntei. Como é que você sabe o que está no testamento se você diz que não sabe onde ele tá? Pronto. Silêncio constrangedor. Ela tentou se explicar. Disse que tinha visto por acaso, que tinha achado os papéis num dia que estava organizando as coisas e tinha lido, mas tinha colocado de volta. Só que não estava de volta em lugar nenhum, né? Eu sabia que ela tinha pegado. E o pior é que eu comecei a juntar as peças e percebi que ela não tinha pegado aquilo. Tudo por acaso ou por impulso não. Ela tinha um plano. Ela estava querendo vender as joias. Descobri isso porque um amigo meu que trabalha com antiguidades me ligou um dia, dizendo que tinha visto uma peça muito parecida com uma que ele sabia que a Helena tinha numa loja de uma cidade vizinha. Fui lá conferir e, adivinhe? Era uma das joias da coleção da minha falecida esposa. A peça estava lá, à venda, com um preço astronômico. Perguntei para a dona da loja quem tinha vendido, e ela me disse que tinha sido uma mulher jovem, cabelo castanho, que disse que tinha herdado da mãe. A descrição batia perfeitamente com a Melissa. Voltei para casa fervendo de raiva. Liguei para ela e mandei ela vir até aqui. Imediatamente. Ela veio, mas veio com aquela cara de quem não tá nem aí, de quem acha que não fez nada de errado. Confrontei ela com o que eu tinha descoberto, e ela nem negou. Só deu de ombros e disse, e daí, pai? As joias são minhas. Se eu quero vender, o problema é meu. Preciso do dinheiro. Precisa do dinheiro. Essa foi boa. A Melissa é casada com o Ricardo, um cara que ganha bem, que tem um emprego estável. Eles moram numa casa boa, tem carro importado. Viajam todo ano. Que necessidade de dinheiro é essa? Aí ela soltou a bomba. Pai, a gente tá com umas dívidas. O Ricardo fez uns investimentos que não deram certo, e a gente tá apertado. Preciso desse dinheiro para cobrir os buracos antes que vire uma bola de neve. Investimentos que não
Deram certo. Quer dizer então que ela estava vendendo as relíquias da própria mãe para cobrir as merdas financeiras que o marido dela tinha feito? E ainda achava que estava no direito dela? Eu explodi. Gritei coisas que eu não devia ter gritado. Xinguei, perdi a compostura toda. Disse que ela era uma ingrata, que não tinha respeito pela memória da mãe, que estava desrespeitando tudo que a Helena tinha construído. Ela também gritou. De volta, disse que eu era um velho egoísta, que eu não entendia as dificuldades dela, que eu não dava apoio para ela. Apoio. Eu, que sustentei ela a vida toda, que paguei faculdade particular caríssima, que dei tudo o que ela precisou, não dava apoio. A discussão acabou com ela saindo daqui batendo a porta e dizendo que não queria mais falar comigo. E foi assim que ficou por umas semanas. Silêncio total. Ela não me ligava, não respondia minhas mensagens, nada. Até que um dia eu recebi uma ligação do advogado dela. Isso mesmo, ela tinha contratado um advogado. O cara me disse, no tom mais profissional e frio possível, que a cliente dele, minha filha, tinha direito legal a todos os bens deixados pela mãe dela, que não havia nenhuma irregularidade nas ações dela, e que se eu continuasse assediando ela, eles tomariam as medidas cabíveis. Assediando. Eu, o pai, estava assediando a filha por querer de volta as coisas que eram da minha falecida esposa. Foi nesse ponto que eu percebi que tinha perdido minha filha. Não no sentido literal, né? Mas no sentido emocional. Aquela pessoa que me mandou um advogado dar uma carteirada não era mais a menina que eu criei, que eu ninei, que eu ensinei a andar de bicicleta, que eu consolei quando ela chorava por causa de bullying na escola. Era uma estranha movida por ganância e por uma frieza que eu não sabia de onde vinha. Mas eu não sou de desistir fácil não. Fui atrás dos meus direitos também. Contratei um advogado, expliquei a situação toda, mostrei que tinha o testamento que a Helena tinha feito e que estabelecia claramente que certas coisas não podiam ser vendidas, que tinham que ser preservadas. O problema é que eu não tinha o testamento em mãos, né? Porque a Melissa tinha sumido com ele. Então o meu advogado pediu uma segunda via no cartório onde o documento tinha sido registrado. Demorou umas semanas, mas finalmente conseguimos. E quando a gente leu o documento com calma, ficou claro que a Melissa estava violando as últimas vontades da própria mãe. Com o testamento na mão, eu tinha munição legal para fazer ela devolver tudo. Não. Era só uma questão de briga familiar, mas não. Era uma questão jurídica. Ela estava descumprindo um documento legal. O advogado me aconselhou a fazer uma notificação extrajudicial primeiro, para dar uma chance dela resolver isso sem precisar ir para a justiça. Então foi isso que fizemos. Mandamos uma carta registrada para ela explicando que ela tinha que devolver todos os itens que tinha pegado, especialmente o testamento original que ela tinha escondido, e que tinha até terça-feira da semana seguinte para fazer isso. Se não fizesse, a gente ia entrar com um processo e, dependendo da situação, até acionar a polícia por apropriação indébita. Eu ainda tinha uma esperança, sabe? Uma esperança boba de pai otimista, de que ela ia ler aquilo, ia cair em si, ia perceber a merda que tinha feito e ia devolver tudo, com um pedido de desculpas. Que a gente ia conseguir conversar como gente civilizada, resolver as coisas em família sem precisar envolver terceiros. Mas não. Claro que não. A notificação foi entregue numa quinta-feira. Ela tinha até a terça-feira da semana seguinte para se manifestar, devolver tudo e resolver a parada. Quinta, sexta, fim de semana, segunda, terça. Nada. Silêncio absoluto. Ela não me ligou, não mandou mensagem, não mandou o advogado dela entrar em contato. Simplesmente ignorou. Como se aquilo não fosse com ela, como se não existisse. Na terça-feira à noite, eu liguei para ela. Já estava preparado para levar um fora, mas tentei mesmo assim. Tocou, 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 e ela atendeu. Oi, pai.
A voz dela era fria, distante. Perguntei se ela tinha recebido a notificação, se tinha lido. Recebi. E... Silêncio. Melissa, você tem até hoje à meia-noite para devolver as coisas da sua mãe. Se você não fizer isso, eu vou precisar tomar medidas mais sérias. Você entende, né? Não é o que eu quero, mas você não tá me deixando escolha. Ela riu. Cara, ela riu. Um riso seco, sarcástico. Medidas mais sérias? Tipo o quê, pai? Você vai me processar? Vai chamar a polícia? Vai mesmo fazer isso com a sua própria filha? Vou se for preciso. Melissa, porque você tá errada. Você sabe que tá errada. Eu não tô errada. Eu só tô pegando o que é meu por direito. E não vou devolver nada. Então faz o que você quiser. E desligou na minha cara. Fiquei olhando pro telefone sem acreditar. Aquilo não podia tá acontecendo. Não. Podia. Mas tava. E eu sabia que tinha chegado num ponto sem volta. Se eu não fizesse nada, ela ia continuar vendendo as joias, ia continuar desrespeitando a memória da Helena, ia continuar se achando dona da razão. E eu não podia permitir isso. Não por orgulho, não por birra, mas porque era o certo a ser feito. Era o que a Helena teria querido. Na quarta-feira de manhã, eu acordei cedo. Muito cedo. Tipo 5 da manhã. Não. Tinha conseguido dormir direito a noite toda, ficava virando de um lado pro outro. Pensando em tudo, repassando as conversas, as discussões, tentando entender onde eu tinha errado. Mas não tinha mais tempo para isso. Tinha tomado minha decisão. Liguei pro meu advogado às 8 da manhã. Ele já estava esperando o meu telefonema. Porque a gente tinha combinado que se ela não devolvesse até terça, a gente ia agir. Na quarta. Ela não devolveu, eu disse. E deixou bem claro que não vai devolver. Ó. Advogado respirou fundo do outro lado da linha. Tudo bem, Roberto. Então vamos fazer o seguinte, eu vou preparar a queixa e a gente vai até a delegacia registrar um boletim de ocorrência. Com o testamento e com a notificação que ela ignorou, gente tem tudo o que precisa para comprovar que houve apropriação indébita. Apropriação indébita. Nunca imaginei que ia estar usando esse termo para falar da minha própria filha. Mas ali estava eu, às 10 horas da manhã de uma quarta-feira, sentado numa delegacia, contando para um delegado a história toda. O cara me ouvia com uma expressão séria, sem demonstrar nenhuma emoção. Deve ver cada coisa naquela delegacia que uma briga de família deve ser fichinha para ele. Mas pra mim não era fichinha não. Era a coisa mais difícil que eu já tinha feito na vida. Depois de eu contar tudo, o delegado olhou para os documentos que eu tinha levado. Cópia do testamento, cópia da notificação, fotos de algumas das joias que tinham sumido, o comprovante de que uma delas tinha sido vendida naquela loja. O senhor tem certeza que quer prosseguir com isso? Ele perguntou. Porque uma vez que registrar a ocorrência, vai ter um processo formal. Vai ter investigação. E a sua filha pode ter problemas sérios, dependendo do desenrolar da situação. Eu sabia disso, mas também sabia que não tinha outra saída. Tenho certeza, eu respondi. O boletim de ocorrência foi registrado. Saí dali me sentindo vazio, exausto, como se tivesse corrido uma maratona. Fui para casa e fiquei o resto do dia sentado no sofá, sem fazer nada, sem pensar em nada, só esperando. Esperando o quê? Não sei. Talvez esperando que ela ligasse, que pedisse desculpas, que dissesse que ia devolver tudo. Mas isso não aconteceu. O que aconteceu foi que no dia seguinte, quinta-feira, por volta do meio-dia, a polícia foi até a casa dela. Não prenderam ela, claro. Não era caso para isso ainda. Mas foram lá notificar ela oficialmente sobre a queixa que eu tinha registrado e pedir que ela cooperasse com a investigação. A Melissa me ligou 10 minutos depois que os policiais saíram da casa dela. E cara, ela tava furiosa. Furiosa mesmo.
Você chamou a polícia? Você realmente chamou a polícia, pai? Como você teve coragem de fazer isso comigo? Eu sou sua filha. Sua única filha. E você vai me colocar na justiça por causa de umas joias velhas? Ela estava gritando tanto que eu tive que afastar o telefone do ouvido. Tentei falar, tentei explicar, mas ela não deixava. Só berrava, me xingava, dizia que eu era um monstro, que eu não amava ela, que eu só me importava com coisas materiais, que eu estava sendo cruel e desumano. Quando ela finalmente parou para respirar, eu consegui falar. Melissa, eu te avisei. Te dei várias chances de resolver isso de forma civilizada. Mas você ignorou. Você não me deixou escolha. Não são joias velhas. São as últimas lembranças que eu tenho da sua mãe. E mais do que isso, é a vontade dela. Tá escrito no testamento que ela fez. Você não pode simplesmente ignorar isso porque quer dinheiro para cobrir as dívidas do seu marido. Silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, tenso. E então ela disse, com uma voz baixa e fria que me deu arrepios: você vai se arrepender disso, pai. Você vai se arrepender de ter me feito isso. E desligou. Fiquei ali, com o telefone na mão, tremendo. Não de medo, mas de tristeza. De uma tristeza profunda, devastadora. Porque naquele momento eu percebi que tinha perdido minha filha de verdade. Não importava o que acontecesse dali para frente, se ela devolvesse as coisas ou não, se ela pedisse desculpas ou não. A relação entre a gente estava quebrada, destruída. Nos dias seguintes, o advogado dela entrou em contato com o meu. Eles negociaram, discutiram, fizeram propostas e contrapropostas. A princípio, ela queria manter as joias e me indenizar pelo valor delas. Mas eu não queria a indenização. Queria as joias de volta, queria as peças que tinham valor sentimental, que faziam parte da história da Helena. O advogado dela argumentou que algumas peças ela já tinha vendido e que não tinha como recuperar. Mas as que ainda estavam com ela, essas ela podia devolver. Levou quase 3 semanas de negociação, mas finalmente chegamos a um acordo. Ela devolveria a maior parte das joias que ainda estavam em posse dela. Devolveria todos os documentos que tinha pegado, incluindo o testamento original, e me indenizaria pelas peças que ela já tinha vendido. Em troca, eu retiraria a queixa. Foi um acordo amargo para mim, porque eu sabia que algumas peças eu nunca mais ia ver. Mas era o melhor que eu podia conseguir naquelas circunstâncias. A devolução foi feita numa tarde de sexta-feira, no escritório do meu advogado. Eu cheguei lá e ela já estava esperando, sentada numa cadeira, com uma caixa grande no colo. A gente não se falou. Nem um oi. Ela simplesmente levantou, colocou a caixa em cima da mesa e saiu. Nem me olhou. Fiquei ali, olhando para a porta por onde ela tinha saído, sentindo um vazio enorme no peito. Abri a caixa e lá estavam as joias. Ou pelo menos a maioria delas. Peguei cada peça com cuidado, lembrando de quando a Helena usava aquilo, de como ela ficava linda com cada uma daquelas joias. Lembrei do dia que eu dei para ela um colar de pérolas no nosso aniversário de 20 anos de casamento. Ela chorou tanto naquele dia. Disse que era a coisa mais bonita que alguém já tinha dado para ela. Aquele colar estava ali na caixa. Peguei ele, apertei contra o peito e deixei as lágrimas caírem. O advogado saiu da sala discretamente, me deixando sozinho com minhas lembranças e minha dor. Fiquei ali não sei por quanto tempo, só segurando aquelas joias, revivendo cada momento, cada memória. Era como se a Helena tivesse voltado para mim, mesmo que só por alguns instantes. Mas junto com o alívio de ter recuperado pelo menos parte do tesouro da Helena, veio a consciência do preço que eu tinha pagado. Tinha perdido minha filha. Não fisicamente, claro. Ela estava viva, estava bem, estava com a vida dela. Mas para mim, ela tinha morrido.
Morreu no dia que ela decidiu que dinheiro era mais importante que família, que memórias, que respeito. Depois daquele dia, a gente nunca mais se falou. Nem nas datas comemorativas. Nem nos aniversários. Nada. Silêncio total. Eu soube por terceiros que ela e o Ricardo conseguiram resolver as dívidas deles de outra forma, que estavam indo bem. Fiquei feliz por ela, de uma maneira distante e triste. Porque no fundo, apesar de tudo, eu ainda era o pai dela. E pai nunca deixa de amar filho, não importa o que aconteça. Teve vezes que eu pensei em procurar ela, em tentar reaproximação. Mas aí eu lembrava do jeito que ela tinha me olhado naquele dia, do jeito que ela tinha ignorado meus pedidos, do desrespeito que ela tinha demonstrado pela memória da própria mãe. E aí eu desistia. Porque algumas coisas não têm conserto. Algumas pontes, quando queimam, não podem ser reconstruídas. Hoje, 2 anos depois de tudo isso, eu ainda guardo as joias da Helena com o mesmo carinho de sempre. Elas ficam num cofre novo, mais seguro, onde só eu tenho acesso. De vez em quando eu abro o cofre e fico olhando para as peças, lembrando da minha esposa, do quanto a gente foi feliz juntos, dos planos que a gente tinha pro futuro que foi interrompido pela doença dela. E quando eu olho para as joias, eu penso na Melissa também. Penso na menininha que ela era, na adolescente cheia de sonhos, na jovem mulher que se casou e parecia tão feliz. E me pergunto onde foi que tudo desandou. Foi culpa minha? Foi. Culpa da sociedade que a gente vive, que valoriza tanto o dinheiro, o ter, o possuir? Foi culpa do marido dela, que fez investimentos ruins e colocou ela naquela situação desesperadora? Não sei. Talvez seja um pouco de tudo isso. O que eu sei é que eu fiz o que tinha que fazer. Protegi as últimas vontades da Helena. Protegi a memória dela. E se isso custou meu relacionamento com minha filha, então foi um preço alto, altíssimo, mas que eu pagaria de novo se fosse preciso. Porque tinha coisas que eram maiores do que eu, maiores do que a Melissa, maiores do que qualquer um de nós. As pessoas me julgam. Tem gente que acha que eu exagerei, que não precisava ter chamado a polícia, que devia ter deixado pra lá, que eram só coisas materiais. Mas essas pessoas não entendem. Não entendem que aquelas coisas materiais carregavam décadas de história, de amor, de significado. Não entendem que permitir que fossem vendidas sem critério algum seria como apagar a Helena da existência. E eu não podia fazer isso. Não podia. Outros me apoiam. Dizem que eu fiz certo, que a Melissa agiu de forma errada, que ela mereceu as consequências dos atos dela. Mas mesmo com esse apoio, eu não me sinto vitorioso. Não me sinto bem. Me sinto cansado. Velho. Sozinho. Porque no fim das contas, por mais que eu tenha as joias de volta, por mais que eu tenha protegido a memória da Helena, eu perdi minha filha. E nenhuma joia no mundo vale isso. Nenhuma. Às vezes, quando a casa tá muito quieta, e ela tá sempre muito quieta agora que eu moro sozinho, eu pego o celular e fico olhando pros contatos. O nome da Melissa tá lá ainda. Eu nunca consegui apagar. Fico com o dedo sobre o botão de ligar, pensando se deveria tentar mais uma vez. Mas aí eu lembro de como foi a última conversa, das coisas horríveis que a gente disse um pro outro, e eu desisto. Porque o que eu ia dizer? Desculpa por ter feito você devolver as coisas que você roubou. Não faz sentido. A Helena, se tivesse viva, ficaria com o coração partido vendo a situação entre mim e a Melissa. Ela sempre foi a mediadora, a que resolvia os conflitos, a que mantinha a família unida. Quando ela morreu, essa cola que nos mantinha juntos morreu com ela. E a gente se desfez. Tem uma coisa que eu não contei ainda, que aconteceu há alguns meses e que mexeu muito comigo. Eu estava saindo de casa para ir no mercado quando vi uma mulher atravessando a rua com uma criança pequena pela mão. De longe, pela silhueta, pelo jeito de andar, pensei que era Melissa. Meu coração disparou.
Fiquei parado na calçada, só olhando. Mas quando a mulher chegou mais perto, eu vi que não era ela. Era uma desconhecida qualquer. Me senti idiota e aliviado ao mesmo tempo. Mas aquele momento me fez pensar: e se a Melissa tivesse filhos um dia? Eu seria avô. Um avô que o neto nunca ia conhecer, porque a mãe dele cortou relações comigo. Essa criança ia crescer sem saber que tinha um avô do lado paterno, ou então ia crescer ouvindo versões distorcidas da história, pintando eu como vilão. Essa ideia me deixa angustiado. Por outro lado, eu não me arrependo do que fiz. Não posso me arrepender. Por quê? Se eu começar a me arrepender, significa que eu tô admitindo que errei. E eu não errei. Eu protegi o que era certo proteger. Fiz o que qualquer pessoa faria se tivesse na minha posição e tivesse um mínimo de respeito pela memória de quem se foi. A vida continua. Lenta, solitária, mas continua. Eu acordo todo dia, faço café, leio o jornal, cuido da casa, saio para caminhar, visito amigos. Tenho uma rotina. E nessa rotina, tem momentos em que eu quase esqueço toda essa história. Quase. Mas aí eu passo na frente do quarto que era da Helena e vejo as joias guardadas ali, e tudo volta. A dor, a raiva, a tristeza. Tudo. É como se eu tivesse uma ferida que nunca cicatriza completamente. Fica ali, latejando, lembrando que aconteceu, que tá ali, que existe. Queria poder dizer para vocês que no fim deu tudo certo, que a Melissa voltou, pediu desculpas, e que a gente se reconciliou. Queria poder ter um final feliz para contar. Mas a vida real não é assim. A vida real é cheia de pontas soltas, de relações que terminam mal, de mágoas que não se resolvem. E tudo bem. Faz parte. O que eu aprendi com tudo isso é que você não pode controlar as ações das outras pessoas. Você só pode controlar as suas próprias ações e suas reações. Eu escolhi lutar pelo que era certo, mesmo sabendo que ia me custar caro. Foi uma escolha consciente. E eu vivo com as consequências dela todo santo dia. Se eu pudesse dar um conselho para alguém que está passando por uma situação parecida, e olha, deve ter tanta gente passando por isso, porque conflito familiar é uma das coisas mais comuns que existem, eu diria o seguinte: estabeleça seus limites. Saiba até onde você está disposto a ir, o que você está disposto a abrir mão, o que você não está disposto a abrir mão de jeito nenhum. E seja fiel a esses limites. Porque se você não tiver convicções firmes, você vai ser atropelado pelas circunstâncias, pelas pessoas, pela vida. Meus limites eram claros. Eu não ia permitir que a memória da Helena fosse desrespeitada. Não ia permitir que as últimas vontades dela fossem ignoradas. Não ia permitir que alguém, nem mesmo minha própria filha, usasse as coisas dela para fins egoístas sem ao menos tentar uma conversa honesta antes. Quando esses limites foram cruzados, eu agi. E continuaria agindo da mesma forma se tudo acontecesse de novo. Também aprendi que família não é tudo. Eu sei que soa duro, e que vai contra aquele ditado de que família é sagrada e tal. Mas a verdade é que família é feita de pessoas. E pessoas podem ser egoístas, mesquinhas, cruéis. O fato de compartilhar sangue não dá passe livre para comportamentos abusivos. Você não é obrigado a aceitar qualquer coisa só porque vem de um parente. Helena costumava dizer uma frase que eu lembro até hoje: respeito é a base de qualquer relacionamento. Sem respeito, não tem amor que aguente. Na época, quando ela dizia isso, eu achava bonito, mas meio óbvio. Agora eu entendo a profundidade daquelas palavras. Porque realmente, quando o respeito acaba, quando uma pessoa demonstra total desrespeito pela outra, não importa quanto amor existiu antes, não tem como continuar. A Melissa perdeu o respeito por mim quando ignorou meus pedidos, quando vendeu as joias sem minha permissão, quando escondeu documentos importantes. E eu perdi o respeito por ela quando percebi que ela colocava dinheiro acima de tudo, acima da família, acima das memórias, acima do certo e do errado.
Sem respeito mútuo, o que sobrou foi só mágoa e distância. Hoje eu vivo uma vida tranquila, dentro do possível. Não sou infeliz. Não sou completamente feliz também. Tô num meio termo. Tenho meus amigos, meus hobbies, minhas rotinas. Tenho as memórias da Helena, que ninguém pode tirar de mim. Tenho as joias dela guardadas, preservadas como ela queria. Isso me dá uma sensação de paz, de dever cumprido. Mas tem noites em que eu acordo no meio da madrugada, suando frio, depois de sonhar que tô tendo mais uma briga com a Melissa. Nessas noites eu fico acordado, até o dia clarear, pensando em tudo, me perguntando se poderia ter feito diferente. Se deveria ter feito diferente. E a resposta é sempre a mesma: não. Eu fiz o que tinha que fazer. Não tinha outro caminho. Se você tá lendo isso e pensando, caramba, esse cara é frio, não tem coração. Eu entendo. Parece frio mesmo. Parece que eu escolhi objetos ao invés de escolher minha filha. Mas não é assim que funciona. Eu não escolhi objetos. Escolhi princípios. Escolhi respeitar a pessoa que eu amei por 40 anos. Escolhi honrar a memória dela. E se isso me custou a relação com minha filha, então ela também fez uma escolha. Ela escolheu dinheiro ao invés de respeito. Ela escolheu egoísmo ao invés de empatia. A diferença entre eu e ela é que eu consigo dormir à noite sabendo que fiz o certo. Não sei se ela consegue. Espero sinceramente que sim, porque eu não desejo mal a ela. Nunca desejei. Só desejei que ela respeitasse os limites, que entendesse o que era importante, que tivesse um mínimo de consideração. Mas isso tava pedindo demais. Aparentemente. Tem uma última coisa que eu quero falar antes de terminar. É sobre perdão. Muita gente me pergunta se eu perdoei a Melissa. Se um dia eu vou perdoar. A resposta é complicada. Eu não guardo rancor. Não fico ruminando raiva, planejando vingança. Nada disso. Nesse sentido, acho que sim, eu perdoei. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa que eu quero ela de volta na minha vida. Porque para isso acontecer, ela teria que mostrar que mudou, que entendeu o erro, que está disposta a reconstruir a confiança. E nada disso aconteceu até agora. Então a porta continua fechada. Se um dia ela bater nessa porta, se ela vier até aqui e me olhar nos olhos e disser que se arrepende, que quer recomeçar, eu vou ouvir. Vou ouvir porque ainda sou o pai dela. Mas não sei se vou conseguir confiar de novo. Confiança, uma vez quebrada, é quase impossível de reconstruir. É como um vaso que caiu no chão e quebrou em 1000 pedaços. Você até pode colar os pedaços de volta, mas as rachaduras vão estar sempre lá. E o vaso nunca vai ser o mesmo de antes. Então é isso. Essa é minha história. A história de como eu tive que escolher entre a memória da minha falecida esposa e a relação com minha filha. De como eu avisei. Dei prazo, tentei resolver de forma pacífica, mas no fim tive que tomar medidas drásticas. De como um aviso que eu dei numa segunda-feira, se não devolver até terça, chamo a polícia, se transformou numa realidade na quarta-feira. E de como essa quarta-feira mudou tudo. Não espero que todo mundo concorde com o que eu fiz. Não espero que todo mundo entenda. Mas espero que, se você tiver que passar por uma situação parecida um dia, e eu espero sinceramente que você nunca tenha que passar, você lembre dessa história. Lembre que existem momentos na vida em que você precisa escolher entre o que é fácil e o que é certo. E quase sempre, o que é certo não é fácil. Eu escolhi o que era certo. E vivo com as consequências todos os dias. Não me arrependo. Não posso me arrepender. Porque se eu fizer isso, significa que tudo o que passei não valeu de nada. E valeu. Valeu porque a Helena pode descansar em paz sabendo que as últimas vontades dela foram respeitadas. E no fim das contas, era isso que importava. Olha, tem uns detalhes dessa história toda que eu ainda não contei.
Detalhes que deixam tudo ainda mais complicado, ainda mais doloroso. Porque não foi só a questão das joias e dos documentos, não. Teve outras coisas que aconteceram. Antes, durante e depois que ajudam a explicar como a gente chegou nesse ponto. Sem volta. Deixa eu voltar um pouco no tempo. Quando a Helena ainda estava viva, nos últimos meses dela, a Melissa teve algumas atitudes que na época eu relevei porque achei que era o estresse da situação, o medo de perder a mãe, sabe? Mas agora, olhando para trás, eu vejo que eram sinais. Sinais claros de que alguma coisa não estava certa com ela. Por exemplo, teve uma vez que a Helena estava internada fazendo quimioterapia. Era um tratamento pesado, ela ficava mal pra caramba depois de cada sessão. E a Melissa foi visitar ela no hospital. Até aí, normal, né? Filha visitando a mãe doente. Mas quando a Melissa saiu do quarto, a Helena me chamou e me disse, com uma voz fraca mas firme, Roberto, fica de olho nas minhas coisas. A Melissa estava perguntando sobre os documentos, sobre onde eu guardo, quanto vale. Eu achei estranho na hora, mas não dei muita bola. Pensei que a Melissa só estava querendo se organizar, saber onde as coisas estavam caso acontecesse o pior. Mas a Helena insistiu. Sério. Amor, presta atenção. Alguma coisa não tá certa. Ela conhecia a filha melhor do que eu, né? Mãe tem um sexto sentido para essas coisas. Mas eu, teimoso que sou, não quis acreditar. Não quis ver o que estava na minha frente. Achei que a Helena estava paranoica por causa dos remédios fortes que ela estava tomando. Me arrependo tanto de não ter dado ouvidos a ela naquela hora. Depois que a Helena morreu, nos primeiros dias, a Melissa parecia devastada. Chorava muito, não conseguia comer, não queria conversar com ninguém. Eu até achei que ela ia precisar de ajuda psicológica, porque o luto estava muito pesado para ela. E realmente ela ficou mal durante uns 2, 3 meses. Mas depois disso, alguma coisa mudou. Ela ficou diferente, mais calculista, mais fria. Começou a perguntar sobre inventário, sobre partilha de bens, sobre valores. E fazia essas perguntas de um jeito que me deixava desconfortável, sabe? Com uma frieza que não combinava com quem tinha acabado de perder a mãe. Teve um dia que ela chegou aqui em casa e disse que precisava conversar comigo sobre assuntos práticos. Sentou ali na mesa da cozinha, puxou uns papéis da bolsa e começou a me fazer um interrogatório. Quanto a Helena tinha deixado na conta bancária? Quanto valia a casa? E os terrenos que a família dela tinha? E as joias? Quanto valiam no mercado? Eu fiquei chocado com a objetividade dela, com o jeito businesslick que ela estava tratando a morte da própria mãe. Tentei desviar o assunto, disse que a gente podia conversar sobre isso depois, que ainda era muito cedo. Mas ela insistiu. Pai, a gente precisa resolver isso logo. Não adianta ficar adiando. Aí eu perguntei por que a pressa. E ela deu uma desculpa qualquer sobre organização, sobre não querer deixar as coisas se arrastando. Mas eu percebi que tinha algo por trás. Alguma urgência que ela não estava me contando. Só fui descobrir o que era depois, quando soube das dívidas que ela e o marido tinham. Aí tudo fez sentido. Ela não estava preocupada com organização. Ela estava desesperada por dinheiro. O Ricardo, marido dela, sempre foi meio metido a empreendedor. Sempre achando que ia fazer um negócio da China, que ia ficar rico com algum investimento mirabolante. E a Melissa sempre apoiou ele nessas loucuras. Eu tentei alertar várias vezes, disse para ela ter cuidado, para não colocar todos os ovos na mesma cesta. Mas ela não ouvia. Dizia que eu era pessimista, que não acreditava no potencial do marido dela. E olha no que deu. Descobri depois que o Ricardo tinha investido uma grana preta num negócio de criptomoedas que era praticamente uma pirâmide. Ele colocou não só a economia do casal toda, mas também pegou empréstimo,
Colocou a casa deles como garantia. Quando o esquema desabou, eles ficaram com uma dívida monstruosa. Foi nessa hora que a Melissa decidiu que as coisas da mãe dela seriam a solução pro problema. O que me deixa mais revoltado nisso tudo é que ela nem tentou pedir ajuda de forma honesta. Se ela tivesse vindo até mim e dito: pai, tô com um problema sério, preciso de ajuda, a gente poderia ter sentado e conversado, encontrado uma solução juntos. Eu não sou rico, mas tenho alguma coisa guardada, poderia ter emprestado uma grana para ela. Ou a gente poderia ter vendido algumas coisas de forma organizada, respeitando a vontade da Helena. Mas não. Ela preferiu fazer tudo pelas costas, escondido, como se eu fosse um obstáculo e não o pai dela. E tem outra coisa que me magoa muito. A Helena tinha deixado claro no testamento que algumas joias específicas deveriam ser doadas para o museu que trabalhava, com preservação do patrimônio histórico. Eram peças raríssimas, de um valor histórico inestimável. A Helena sonhava que aquelas peças ficassem expostas para que outras pessoas pudessem apreciar, aprender sobre a história por trás delas. Era um sonho dela contribuir para a preservação da memória cultural. E a Melissa simplesmente cagou para isso. Tentou vender as peças pro maior lance. Se eu não tivesse conseguido parar isso a tempo, essas peças teriam ido parar nas mãos de colecionadores particulares e ninguém mais ia ter acesso a elas. Quando a gente estava na delegacia naquela quarta-feira, o delegado me perguntou se eu tinha tentado resolver de forma amigável antes de recorrer às vias legais. Eu expliquei que tinha tentado sim. Tinha mandado mensagem, tinha ligado, tinha ido até a casa dela. Mas ela me bloqueou no WhatsApp. Não atendia minhas ligações. E quando eu apareci na casa dela, ela pediu pro marido me mandar embora. O Ricardo veio até o portão e disse, sem nenhum pingo de vergonha na cara: olha, o senhor precisa respeitar a privacidade da gente. A Melissa não quer falar com o senhor agora. Por favor, vá embora ou vamos precisar chamar a polícia. Imagina a ironia. Eles ameaçando me chamar a polícia quando eram eles que estavam cometendo um crime. O delegado balançou a cabeça quando eu contei isso. Disse que infelizmente ele via muitos casos parecidos, de famílias que se destruíam por causa de herança, de dinheiro. Disse que era uma das coisas mais tristes do trabalho dele. E eu concordei. Porque realmente, tem coisa mais triste do que ver uma família se despedaçando por ganância. Depois que o boletim de ocorrência foi registrado e a polícia foi até a casa da Melissa, ela fez um escândalo nas redes sociais. Isso mesmo. Ela foi lá no Facebook dela e fez um textão gigante falando que o pai dela era um monstro, que tinha chamado a polícia para a filha única por causa de uns objetos velhos, que ela estava sendo perseguida, que eu era controlador e abusivo. Pintou uma narrativa completamente distorcida da situação. E o pior é que teve gente que acreditou nela. Amigos dela, conhecidos, começaram a me mandar mensagens dizendo que eu era um pai horrível, que devia ter vergonha de fazer aquilo com a própria filha. Fiquei tentado a responder, a contar a minha versão dos fatos publicamente. Mas meu advogado me aconselhou a não fazer isso. Disse que qualquer coisa que eu postasse poderia ser usada contra mim no processo. Então eu fiquei quieto. Deixei que as pessoas pensassem o que quisessem. Quem realmente me conhece, quem sabe o tipo de pessoa que eu sou, não acreditou naquela história distorcida. E quem acreditou, bom, eram pessoas que eu nem conhecia direito mesmo. Então tanto faz. Mas não vou mentir, doeu. Doeu muito ver minha filha me difamando publicamente. Ver ela inventando histórias sobre mim, me pintando como um vilão. Porque durante a vida toda eu fui um pai presente, amoroso. Nunca levantei a mão para ela. Nunca. Gritei sem motivo. Sempre tentei dar o melhor. E de repente eu virava o monstro da história só porque eu estava defendendo a memória da minha falecida esposa. Teve uma noite, uns dias depois de tudo isso explodir, que eu fiquei acordado até tarde olhando fotos antigas. Fotos da Melissa pequena,
dos aniversários dela, das formaturas, do casamento. E em cada foto eu via uma menina feliz, sorridente, cheia de vida. E me perguntava, onde foi que essa menina se perdeu? Em que momento ela se transformou nessa pessoa gananciosa e fria que não hesita em roubar do próprio pai? Tem uma foto específica que me marcou muito. É uma foto de quando a Melissa tinha uns 8 anos. A gente tinha ido num parque de diversões e ela tinha ganhado um ursinho de pelúcia num jogo. Ela estava tão feliz com aquele ursinho, abraçando ele com tanta força, com o maior sorriso no rosto. E eu lembro de pensar naquele dia, minha filha é tão pura, tão inocente, tão cheia de alegria. Se alguém me dissesse naquele dia que um dia ela ia me roubar, eu teria rido na cara da pessoa. Teria achado impossível. Mas aqui estou eu, décadas depois, tendo que lidar com essa realidade. O processo de negociação com os advogados foi desgastante. Cada reunião, cada troca de e-mail, cada proposta e contraproposta me sugava energia. Eu só queria aquilo acabar. Só queria recuperar o que era meu por direito e seguir com minha vida. Mas eles complicavam tudo. Tentavam me fazer aceitar acordos ridículos. Tipo, me devolver só uma parte das joias, ou me dar réplicas ao invés das peças originais. Como se eu fosse idiota, como se eu não percebesse o que eles estavam tentando fazer. Meu advogado, que era um cara experiente, me disse que a tática deles era típica: cansar a outra parte com uma enxurrada de burocracias e propostas absurdas até que a pessoa desistisse ou aceitasse qualquer coisa só para acabar com aquilo. Mas eu não desisti. Não ia desistir. Tinha ido longe demais para voltar atrás agora. Teve um momento particularmente difícil nas negociações quando o advogado da Melissa argumentou que as joias tinham sido presentes que a Helena tinha dado para a filha em vida, e portanto não faziam parte da herança. Era mentira. Obviamente. A Helena jamais daria aquelas peças para Melissa enquanto estava viva, porque ela sabia o valor sentimental e histórico delas. Mas provar que era mentira foi complicado. Tive que juntar documentos, fotos, até depoimentos de pessoas que conheciam a Helena e sabiam o quanto aquelas joias eram importantes para ela. Uma das testemunhas que eu consegui foi a melhor amiga da Helena. Ela se chamava, vou chamar ela de Ana aqui. A Ana conhecia a Helena desde a adolescência. Elas eram amigas há mais de 40 anos. E a Ana ficou chocada quando soube do que a Melissa tinha feito. Ela me disse, Roberto, a Helena me mostrou aquelas joias tantas vezes. Me contou a história de cada uma. E eu sei que ela queria que ficassem com você, que fossem preservadas. Jamais ela daria aquilo para Melissa para ela vender. Jamais. A Ana se ofereceu para testemunhar a favor da vontade da Helena, e o depoimento dela foi fundamental pro caso. Quando a Melissa soube que a Ana tinha testemunhado contra ela, ela ficou furiosa. Mandou mensagens horríveis para Ana, acusando ela de traidora, de estar se metendo em assuntos que não eram da conta dela. A Ana ficou muito abalada com isso. Ligou para mim chorando, dizendo que não esperava aquela reação da Melissa, que tinha conhecido ela desde bebê e nunca imaginou que ela pudesse ser tão cruel. Eu tentei consolar a Ana, disse que ela tinha feito a coisa certa, que a Helena ficaria orgulhosa dela por defender a verdade. Mas foi mais uma amizade que a Melissa destruiu por causa dessa obsessão dela com dinheiro. Enquanto tudo isso estava rolando, eu tentava manter minha rotina, minha sanidade. Mas era difícil. Cada dia era uma luta para não afundar na depressão, para não deixar que a situação toda me consumisse. Teve dias que eu não saí de casa. Ficava ali, deitado no sofá, sem vontade de fazer nada. Meus amigos tentavam me animar, me chamavam para sair, mas eu não tinha cabeça para nada. Só conseguia pensar na Helena, na Melissa, em como tudo tinha dado errado. O que me salvou de afundar de vez foi a terapia. Isso mesmo, comecei a fazer terapia. No começo eu resistia à ideia. Achava que terapia era frescura, coisa de gente fraca.
Mas um amigo meu insistiu tanto que eu acabei cedendo. E cara, foi uma das melhores decisões que eu tomei. A terapeuta me ajudou a processar tudo. O que estava acontecendo, a entender meus sentimentos, a não me culpar por coisas que não eram minha culpa. Ela me fez ver que eu não tinha falhado como pai só, porque a Melissa tinha tomado decisões ruins. Que cada pessoa é responsável pelas próprias escolhas. Uma coisa que a terapeuta me disse e que ficou gravada na minha cabeça foi: Roberto, você não pode controlar as ações dos outros. Você só pode controlar suas próprias ações e reações. Você fez o que achou certo com base nos seus valores e princípios. E não tem nada de errado nisso. Essas palavras me deram uma paz que eu não sentia há tempos. Me fizeram perceber que eu não tinha que ficar me torturando, me perguntando se tinha feito a coisa certa. Eu sabia que tinha feito. Finalmente, depois de semanas de negociação, chegamos ao acordo que eu mencionei antes. A Melissa devolveria a maior parte das joias, todos os documentos, e me indenizaria pelas peças que já tinha vendido. Não era o ideal. O ideal seria ter tudo de volta, mas era o melhor que eu podia conseguir sem entrar num processo longo e desgastante que poderia durar anos. O dia da devolução, aquela sexta-feira no escritório do advogado que eu já contei, foi surreal. Quando eu vi a Melissa ali, depois de tantas semanas sem contato, sem olhar na cara dela, foi como ver uma estranha. Ela estava diferente. Mais magra, mais pálida, com olheiras profundas. Parecia que não estava dormindo direito. Parte de mim quis perguntar se ela estava bem, se precisava de alguma coisa. Mas a outra parte, a parte ferida e magoada, não conseguia sentir empatia nenhuma. Então fiquei quieto. Ela colocou a caixa na mesa com tanta força que o barulho ecoou pela sala. Não disse uma palavra. Só me lançou um olhar carregado de ódio e saiu. E aquele olhar me assombrou por dias. Porque não era um olhar de arrependimento, de vergonha. Era um olhar de raiva pura. Como se eu fosse o vilão da história. Como se eu tivesse feito algo terrível com ela e não o contrário. Quando abri a caixa e vi as joias ali, senti um misto de alívio e tristeza. Alívio porque, pelo menos a maior parte tinha voltado. Tristeza porque sabia que algumas peças importantes tinham sido vendidas e eu nunca mais ia ver. E tristeza também porque cada joia ali era um lembrete da guerra que eu tinha travado com minha própria filha, para recuperá-las. Nos meses que se seguiram, eu fui doando as peças que a Helena tinha especificado no testamento pro museu. Foi um processo burocrático, mas no final, consegui. E quando vi aquelas peças expostas numa vitrine linda, com placas, explicando a história delas, explicando quem foi a Helena e o trabalho dela, eu chorei. Chorei de felicidade porque finalmente tinha cumprido a última vontade dela. E chorei de tristeza porque ela não estava ali para ver. O museu fez uma pequena cerimônia de inauguração da exposição. Convidaram eu para falar. Subi no palquinho improvisado e contei um pouco sobre Helena, sobre o trabalho dela, sobre o amor que ela tinha por aquelas peças. Não mencionei a Melissa. Não mencionei a briga, o processo, nada. Só falei da Helena e do legado que ela estava deixando. E quando terminei de falar, a plateia aplaudiu. E eu senti que finalmente tinha fechado aquele ciclo. Mas mesmo com esse fechamento, mesmo tendo cumprido minha missão, a dor da perda da Melissa continuava. Continua até hoje. É uma dor diferente da dor de perder a Helena. Quando a Helena morreu, foi trágico, foi devastador, mas era uma coisa natural. Uma doença que a levou. Ninguém tinha culpa. Mas com a Melissa, era diferente. Era uma perda evitável. Uma perda causada por escolhas ruins, por ganância, por falta de caráter. E de certa forma, isso doía mais. Teve um momento, uns 6 meses depois de tudo, que eu estava passando num shopping e vi uma mulher com uma criança pequena pela mão. De costas, ela parecia a Melissa. Mesma altura, mesmo cabelo.
Meu coração deu um salto. Acelerei o passo para alcançar elas, pensando: será que é ela? Será que ela teve um filho e não me contou? Eu sou avô e nem sei. Mas quando a mulher virou, não era a Melissa. Era uma completa desconhecida. Me senti idiota e aliviado ao mesmo tempo. Mas aquele momento plantou uma semente na minha cabeça. E se a Melissa realmente tivesse filho um dia, eu ia conhecer meu neto? Ou ia ser excluído dessa parte da vida dela também? A ideia de ter um neto que nunca ia me conhecer, que ia crescer ouvindo sabe-se lá o que sobre mim, me deixava angustiado. Mas ao mesmo tempo, eu não podia fazer nada a respeito. A bola estava no campo dela. Se ela quisesse reaproximação, ela sabia onde me encontrar. Aliás, falando em reaproximação, teve uma vez que eu pensei seriamente em procurar ela. Foi no aniversário dela. Eu sempre mandava mensagem no aniversário dela, todo ano, sem falta. Mas naquele ano eu fiquei na dúvida. Será que devia mandar? Ou ia só piorar as coisas? Fiquei o dia inteiro com o celular na mão, digitando e apagando mensagens. No final, mandei um parabéns simples. Ela visualizou e não respondeu. E aquilo me partiu o coração mais uma vez. Com o passar do tempo, eu fui aprendendo a viver com essa ausência. Fui criando uma rotina nova, encontrando novos hobbies, me reconectando com velhos amigos. A vida continuava, querendo ou não. E eu tinha que continuar também. Não podia ficar preso no passado, na dor, no que poderia ter sido e não foi. Comecei a fazer aulas de pintura. Sempre quis aprender, mas nunca tinha tido tempo. E descobri que pintar era terapêutico. Me ajudava a esvaziar a mente, a focar em algo criativo. Pintei vários quadros. Alguns ficaram horríveis, mas teve uns que ficaram legais. Até dei alguns de presente para os amigos. Também voltei a frequentar um grupo de leitura que eu tinha abandonado depois que a Helena ficou doente. O pessoal me recebeu de braços abertos. E era bom ter aquelas conversas sobre livros, sobre histórias, sobre personagens e tramas. Me tirava da minha própria história por algumas horas. E aos poucos, muito aos poucos, eu fui fazendo as pazes com tudo que tinha acontecido. Não significa que esqueci. Não significa que parei de doer. Mas significa que aprendi a conviver com a dor, a não deixar que ela me definisse, me consumisse. Uma coisa que me ajudou muito foi escrever. Comecei a escrever um diário, colocando no papel tudo que eu sentia, tudo que pensava. E de certa forma, era libertador. Poder expressar aquela raiva, aquela tristeza, aquela frustração sem ser julgado, sem ter que explicar para ninguém. Só eu e o papel. E agora, contando essa história para você, é como se fosse uma extensão desse processo de cura. Poder compartilhar com alguém, poder dizer: olha, isso aconteceu comigo, foi horrível, mas eu sobrevivi. Porque no final das contas, é disso que se trata. De sobreviver às tempestades da vida e seguir em frente, mesmo quando tudo parece impossível. É isso. Obrigado por ter me ouvido, por ter lido essa história toda. Sei que foi longa, que foi pesada, mas precisava botar isso pra fora. Precisava que alguém soubesse. E se você chegou até aqui, se leu tudo, eu agradeço de coração. Porque compartilhar essa dor, de alguma forma, torna ela um pouco mais leve. Um pouquinho só. Mas já ajuda. _____. Prompt para geração de imagem.